fim dos tempos só há tempo para viver o que te interessa, para secularizar o sagrado e sacralizar o banal. E para nós, criadas no caos, samambaias de asfalto, esperar o fim é tônico de ação e vida. Somos pessimistamente esperançosas e apocalípticas até os últimos dias. Eu sou Nathalie Neri e esse é o seu podcast dominical sobre a vida. Quem aqui já assistiu o Clube da Luta? Esse filme, para quem não sabe, é um ícone macho heterossexual, cooptado, né? No caso não cooptado, porque o foco é bem masculino, os personagens são masculinos, etc, etc. Mas ele é um filme que acaba sendo, sei lá, um orgulho hétero e um filme que todos os meninos assistem na escola durante o ensino médio, que tipo, todo mundo passa pelo seu momento Clube da Luta. Não sei se isso ainda acontece hoje. Mas basicamente ele é um filme bem mais profundo do que parece. Eu pelo menos gosto muito dele, na época eu cheguei até a comprar um livro, mas eu acabei consumindo esse filme tardiamente. Acho que pra começar ele é de 2000, 99, alguma coisa assim. Um filme assim antigo que acho que consegue se perpetuar de geração em geração. Pelo menos até onde eu sei. Pra quem não conhece, vou dar um breve resumo, bem breve. E ainda não decidi se vai ter spoiler ou não. Acho que não vai ter... vai ter spoiler. Tá, gente, o filme é de 1999, então assim, vai ter spoiler. Sinto muito. Mesma coisa de Star Wars e etc. Não estamos falando de The Last of Us ou um babado que... Não, até The Last of Us cabe spoiler, porque afinal, gente, é um jogo de muitos anos atrás. Mas a gente não veio falar de The Last of Us, a gente veio falar de O Clube da Luta. O Clube da Luta conta a história de um cara que vivia uma vida bastante confortável. Ele tinha um bom emprego, ele tinha um bom apartamento, ele tinha bons pertences. E ele buscava a afirmação da identidade dele por meio daqueles pertences. Até que um dia ele encontra um cara muito louco e depois passa por uma série de experiências que o levam para o chamado Clube da Luta. Basicamente um lugar em que homens se unem para descer a porrada uns nos outros. E talvez por isso jovens adolescentes achem esse filme tão legal. Afinal, ele fala sobre descer a porrada um no outro de forma esportiva e divertida. Mas o Clube da Luta é meio que só uma metáfora, pelo menos até onde eu acredito, e entendida a narrativa do filme, pra falar sobre coisas muito mais profundas. Tá, vai ter spoiler. Decidi, porque senão não vai ter como eu continuar essa conversa, gente. Lá pelas tantas do filme, a gente descobre que esse cara super louco e revolucionário que encontrou o nosso protagonista, na verdade é apenas um alter ego dele, que faz coisas que ele não tem coragem de fazer, como, por exemplo, incendiar o próprio apartamento para que ele tenha liberdade e força para viver. A vida, teoricamente, que ele não tinha coragem. Tem uma cena muito boa que ele fala logo no começo do filme, quando ele ainda tá bem envolvido nessa sociedade de consumo, que eu não tenho certeza se é assim, mas é tipo, qual jogo de louças, qual tipo de prato e copo define a minha personalidade? E a gente não podia estar vivendo um momento em que isso é mais real. Qual a bolsa de marca define a minha personalidade? Qual tipo de foto ou fotodump define quem sou eu nas redes sociais? É como se a gente estivesse existindo naquele início de Clube da Luta, aquele capitalismo em que o fetiche da mercadoria é só o que existe, de uma forma absolutamente generalizada. Todas as nossas escolhas hoje de consumo principalmente são voltadas a essa construção meio que narcísica do que é a nossa personalidade digital. O que reflete e interfere diretamente, é claro, na nossa personalidade no geral. Inclusive, não há outro momento na história da humanidade, creio eu, em que a palavra aesthetic se tornou sinônimo de coisa boa. Aesthetic é tipo... estética, o estilo. E virou, na verdade, pelo menos no Brasil, em que a gente importou a frase, né, a palavra, uma ideia de que, tipo, isso é muito estiloso, isso é muito bonito, isso é muito aesthetic. O que basicamente não significa nada, né? Porque o que é esse aesthetic que a gente busca? O que é essa personalidade visual que a gente quer comunicar de qualquer jeito? E pode ser qualquer coisa, mas só por haver a tentativa de comunicar, aquilo é tudo. É a clean girl. O que é clean girl, gente? Clean girl era um estilo de cabelo e maquiagem que surgiu e agora é uma personalidade inteira. As pessoas falam, eu não sou clean girl. Aí a pessoa fala, eu sou clean girl. Inclusive tá tendo uma briga maravilhosa na internet, que eu adoro ver, que é das meninas maximalistas. Agora são maximalistas e latinas, né, latina core, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, lutando e ficando ofendidíssimas quando são chamadas de clean girl. Clean girl, se
Há 2 meses atrás era o maior objetivo, hoje em dia é a maior ofensa para muitas das mulheres. É tipo, eu sou latina, como é que eu vou ser clean girl? E, com certeza, isso tem muito a ver. Tem gente que gosta de usar muitas coisas, mas ao mesmo tempo essa ideia de o meu estilo é melhor do que o seu. Mas basicamente a minha estética, o meu aesthetic é melhor do que o seu. E ele não necessariamente é construído de uma forma autêntica, muito pelo contrário. Ele é tão forjado quanto o da clean girl. Nossa, Nathalie, você tá humilhando então as maximalistas, você tá humilhando o Latin core, as latinas, aesthetic, sei lá, blá, blá, blá. Claro que não, gente. Todos nós estamos sujeitos, todos nós somos vítimas. Eu sou vítima. Falo como se fosse um grande plano maligno, né? Mas eu contei pra vocês no último podcast Bonita por Fora. Eu busquei intencionalmente várias formas de construir a minha imagem ao longo dos últimos anos para me autopreservar da humilhação, para criar alguma falsa noção de autoestima, autoamor, para criar alguma valorização, mesmo que externa, da minha pessoa. E aí, entendendo o que eu gosto, entendendo o que eu me aproximo, entendendo onde eu me sinto confortável, eu comecei a decidir as roupas que eu ia usar, as cores, os formatos de cabelo, de maquiagem, e isso definiu, quer queira, quer não, quem eu sou e automaticamente o meu aesthetic, entendeu? A minha imagem. Hoje em dia, inclusive, eu me considero uma grunge fairy. Basicamente, fada grunge, tipo uma vibe assim, uma fada mais suja, assim, uma fada mais roots, mas nem tanto também. Mas eu gosto muito, né, dessa estética, que basicamente eu já tinha, sempre tive, mas quando a gente vai se categorizar, acredito que isso é aí que eu me conecto. E um pouco também desse Whimsigoth, que eu nem sei como é que traduz, gente. Mas vê aí nos dicionários de aesthetic, tem inclusive uma wiki aesthetic, te juro. Dá pra você descobrir qual que é a sua estética, que tem várias. Você só tem que achar a sua. E vestir-se de acordo com o que manda a estética. Aí você tem, sei lá, Dark Academia, que é uma vibe mais professora, estudo, só que mais escuro, mais dark, assim, uma coisa mais europeia. Aí você também tem, gente, várias coisas. Até ser tipo, aí você fala, não, mas eu sou normal, eu não tenho nada, então a sua estética é normcore, que é basicamente uma pessoa que anda normal. Não dá pra fugir, todo vai ter uma estética. Quando você acha que você não sabe ou não pensa sobre a sua personalidade ou sobre as suas formas de expressão, novidade, a geração Z já pensou, já nomeou e já tem uma página inteira no Wiki Aesthetic com o resumo dela. Ou seja, gente, só não sabe o nome da sua própria estética quem não quer, porque as meninas todas aí já fizeram um grande esforço para que esse conhecimento seja de domínio público. Então, assim, não tô zoando as clean girls e as latina girls e as maximalist girls. Todas nós estamos sujeitas a isso. Todos nós construímos as nossas identidades e as nossas formas de expressão individual buscando algo que a gente às vezes não é. Tá, eu gosto de várias coisas que eu mostro gostar, mas aprender a expressar elas são outros 500. Aprender a fazer com que isso seja bonito, coerente, interessante, para vender a minha marca, para conseguir me comunicar sobre essas coisas, é um processo. Eu lembro muito bem de quando eu estava na minha faculdade de Ciências Sociais e a minha estética naquele momento era ser uma estudante, era ser uma boa cientista política. Eu parecia mais uma antropóloga, usava muita saia indiana longa, muitas peças em tonalidades mais terrosas, muitas coisas mais vibes, tilelês, como eu meio que gosto hoje, mas na época eu tentei me afastar disso, porque eu não queria ser vista como uma antropóloga, como uma socióloga. Eu queria ser vista como uma cientista política, que era a área que eu estava fazendo a minha iniciação científica, e as ciências políticas são mais frias. Elas estão ligadas à economia, a uma parte mais política, burocrática. Então, eu meio que absorvi a estética da burocracia. Inclusive, essa página no Instagram é maravilhosa. Sigam lá. E eu assumi a estética da burocracia para projetar a cientista social que eu sonhava ser. Eu assumi uma vibe mais social. Comecei a usar muita camisa, tons mais sóbrios. Não que eu usasse tons coloridos, mas acabei me portando de uma outra maneira. E no fim desisti, fui pra sociologia, me libertei e voltei com as minhas saias indianas e meus chinelinhos de dedo.
Mas assim, a minha estética da burocracia era bem barata, era bem fácil fazer, né? Eu achava camisa no brechó, eu achava paletó no brechó, coisa muito boa de linho, então eu não necessariamente precisei gastar dinheiro. O problema é quando o que você quer transmitir, quando a imagem que você quer construir na sociedade capitalista atual com base no consumo, no que você veste, no que você usa, no que você tem, e principalmente agora, no que você fotografa no seu Instagram, é cara. Nunca é a estética do baixo consumo core. Vocês já viram isso, gente? É maravilhoso. É um monte de norte-americana básica mostrando o que elas usam no dia a dia básico. E assim, não é nenhuma grande revolução. Inclusive são as pessoas dizendo nos comentários: meu Deus, eu sou pobre e eu só uso isso. Tipo, a pessoa mostra ela tendo só uma base de maquiagem e só 2, 3 cremes de rosto, ou só, sei lá, 2 portas no guarda-roupa de roupa, sabe? E aí o que é vendido como uma estética cool, na verdade, é a realidade da maior parte do mundo, que não tem dinheiro para consumir 1 milhão de coisas. E eu sei, é o sujo falando do mal lavado. Sim, eu sou blogueira, eu falo de moda, de beleza. Eu tenho muita responsabilidade na estética do autoconsumo. Por mais que eu fale sobre, olha só, consumo consciente, moda e beleza vegana, de brechó. Por mais que as minhas peças de roupa, por mais que o meu guarda-roupa seja gigante, ele é formado por roupas de segunda mão, por peças que estão aí e não são novas. O que para um seguidor mais próximo e atento faz sentido, mas que para muita gente que entra assim aleatoriamente nas minhas redes sociais, observa só uma pessoa altamente consumista com um guarda-roupa gigantesco no fundo de todos os vídeos. Eu sei. Mas como eu disse, eu tô falando, tudo que eu falo nesse podcast, gente, não tem nada que eu não falo aqui que não sirva pra mim, tá? A gente já entendeu isso, não é um lugar de meu Deus. Tá, pássaro que não voa morre foi um lugar de meu Deus, eu aprendi isso e quero ensinar pra vocês. Mas no geral são coisas que a gente tá aprendendo juntos. Mas com certeza a coisa mais triste atualmente é quando a nossa vontade de ser se transforma no ter. Eu quero ter para ser, eu só serei a partir do ter. Eu preciso daquilo para construir quem eu sou, e se eu não tiver aquilo, eu não sou. Sabe, eu não precisava ser uma cientista política boa, eu queria parecer uma cientista política boa. E como eu disse, querer parecer uma cientista política é barato. Difícil é quando você quer parecer ser uma herdeira, quando você acha incrível ver as pessoas na academia às 3 da tarde, quando você acha incrível ver as pessoas com uma gaveta, 2 gavetas, 3 gavetas, só com looks coloridos e diferenciados para academia, sabe? Tipo, eu sou da época que a gente tinha 2 calças leggings e algumas camisetas e aquelas meias sanfonadas muito bregas que a gente usava na canela para ir para academia, e isso era mais do que o suficiente, porque você lavava. Tá bom, 2 leggings é meio anti-higiênico, talvez umas 3 leggings e qualquer camiseta velha que você tivesse em casa. E eu sei, a academia virou um lugar de socialização, de paquera e blá blá blá. Então você quer estar tipo bonita, bonito, bonite, blá blá blá. Mas no geral, gente, dava para ser mais barato. Eu mesma fiquei muito resistente à ideia de consumir roupas de academia para estar motivada a ir para a academia. Inclusive, eu via várias pessoas falando: ai, comprar lookinhos bonitos te dá vontade de ir treinar. E eu ficava: não, isso não pode ser real. Eu não vou me dedicar, eu não vou me submeter a isto. Eu vou com a minha camiseta velha da São Silvestre de 2000 e sei lá quanto. E uma calça. E, menina, aí eu comprei um lookinho bonito. Aí depois eu comprei outro lookinho bonito. E de repente eu percebi que realmente o lookinho bonito ajuda na motivação. E aí eu me vi pega por esse consumismo tosco que não acrescenta nada na minha rotina de exercícios, mas que de alguma forma motiva o meu cérebro. E aí eu olhei pra mim e eu falei: meu Deus, Clube da Luta. Meu Deus, qual aparelho de jantar define a minha personalidade? E aí eu tive que voltar a usar roupas velhas e a minha camisa de maratona pra me humanizar um pouco, sabe? Pra sair desse delírio consumista do Instagram que eu não tinha vontade de entrar e de repente me vi lá. Nathalie, então você parou de usar seus looks bonitos na academia? De forma alguma. Eu uso. Mas procuro não comprar mais nenhum. E aí uma parte bem legal do filme também, do Clube da Luta, que é quando a coisa já desanda, eles formam uma seita e aí fica um babado bem estranho, tipo terrorista, homem-bomba, etc. Mas antes disso, antes da coisa ficar tão feia assim, eles vão todos pra uma casa
Esses caras do Clube da Luta que querem viver dessa forma desapegada e desconectada da sociedade de consumo. E aí nessa casa eles comem igual, eles se vestem igual, eles raspam o cabelo igual. Eles não se chamam pelo nome e dizem o tempo inteiro que ninguém é especial. Ninguém é especial. Pensar nisso todas as vezes me dá arrepio, porque isso é de uma liberdade absurda. Ninguém é especial. Eu não sou especial. O Clube da Luta me ensinou... O Clube da Luta me ensinou, gente, que eu não preciso ser especial. E que não ser especial é de uma liberdade absurda. E sim, digo eu isso enquanto estou aqui fazendo um podcast proprietário, enquanto sou blogueira, tendo redes sociais e buscando construir o meu nome, dizendo que sou especial em várias coisas que eu crio e ao mesmo tempo sem querer ser. Parece contraditório, mas uma coisa não tem a ver com a outra, tá? Ou tem? Ah, não sei, gente. Só sei que, enfim, eu trabalho com isso, então eu preciso vender bem meu peixe pra vocês quererem me ouvir, consumir minhas coisas, etc. Tipo, olha, eu tenho coisas legais pra apresentar, mas isso me faz mais especial do que qualquer pessoa? Não. Todo mundo poderia fazer isso ou aquilo ou o que quisesse. Mas acreditar que eu não sou especial e que não há nada que possa me fazer especial é maravilhoso. E aí isso é lutar contra tudo que eu fui ensinada. Sabe, eu cresci assistindo filmes mágicos da sessão da tarde, em que aos 16 anos você vai descobrir ter poderes sobrenaturais, em que aos 16 anos, sei lá, Sabrina, sabe? Você vai se descobrir uma bruxa e ter que decidir entre a sua vida terrena e a sua vida de poderes mágicos. Ou aos 16 anos você vai cair em um poço de água banhado pela lua e vai se descobrir uma menina sereia. Eu cresci muito acreditando que em algum momento os meus reais poderes iriam se revelar. E aí eu seria de fato especial. Inclusive eu já falei até no episódio aqui, eu acho que eu falei isso, no episódio Ser Mediano, em que o que eu tinha mais medo durante a minha adolescência era em ser uma pessoa ordinária. Porque uma professora me disse isso, e naquela época isso parecia ser a ideia mais poderosa do mundo. Ela falou, vocês querem viver a mesma vida ordinária que vocês e seus pais têm hoje? Bem pesado isso, né? Ou vocês querem ser extraordinário nas coisas que vocês fazem? E aí eu falei, nossa, eu quero ser extraordinária nas coisas que eu faço. Eu não quero levar uma vida ordinária, eu não quero ser ordinária, eu não quero ser qualquer uma. E aí isso te leva a um peso, isso te leva a uma hiperperformance que busca resultados e principalmente consumo nessa sociedade que a gente tá, que só te prejudicam. E aí você precisa ter a roupa do momento, o celular do momento, falar da forma do momento, consumir a série do momento, estar presente na viagem do momento, senão você não conseguiu. E tudo isso porque a gente no fim tá buscando desesperadamente ser especial. A gente tá buscando desesperadamente parecer alguma coisa. Olha, gente, eu tô longe de ser a pessoa mais frugal do mundo, mas existem coisas que a minha falta de memória ou capacidade de dar foco para coisas bestas que eu não me importo me impede de fazer. E uma dessas é comprar um microfone sem fio. Eu odeio microfone sem fio. Eu já tive um e eu sempre esqueci de deixar carregar. Eu já tive um e eu já perdi porque eles estão soltos e eles são muito pequenos. Então não há nada no mundo que me obrigue a usar um microfone sem fio. Eu só uso do Jonas às vezes quando eu quero gravar alguma coisa, fazer alguma live, não quero ficar com essa aparência do fone com fio, sabe? Mas no geral, gente, fone com fio rules, sabe? É o que eu uso, é o que eu gosto e é o que eu nunca deixei de usar. E aí tô eu todo dia ouvindo minha musiquinha com meu fone com fio. E aí alguém me parou uma dessas vezes e falou, nossa, que aesthetic dela, o fone com fio. Aí eu fiquei, como assim que aesthetic meu fone com fio? Ah, porque agora voltou na moda, né? Aí você já comprou, né? E tipo, isso não me ofendeu, a pessoa achar que eu comprei o fone. Eu fiquei, não, eu sempre usei, mas nossa, por que voltou a moda fone com fio? E aí eu fui ver, gente, descobri que aquela Bela Hadid voltou a usar, que essas meninas tudo gringa, sabe? Que cada hora inventa uma coisa, voltou a usar. E aí, de repente, agora o fone com fio é uma mensagem subliminar de que você está, em dia com as tendências norte-americanas de estilo e, portanto, você é legal, você é cool. Então foi meio que assim, se fui cool foi sem intenção. Mas é bem comum ver as pessoas tendo vergonha às vezes de usar o que elas gostam, de ser o que elas são, de ter o que elas têm, porque não é bonito,
porque não é aesthetic, porque não conta algo muito incrível sobre a minha personalidade, porque não me torna especial. E eu juro que pra mim é o oposto, não tem nada mais especial do que alguém seguro de si, seguro de quem é, seguro das coisas que tem, das coisas que faz, sem medo de mostrar que é isso. Eu não me importo com o que as pessoas esperam que eu consuma. Eu não me importo com o que as pessoas esperam que eu me pareça. Eu não me importo em ser como todo mundo, porque é justamente querer ser como todo mundo que não me torna especial. Então, pra mim, todo o esforço do Clube da Luta de fazer as pessoas se tornarem iguais, gêmeos, espelhos de si mesmo, na verdade, só mostrava o quanto elas estavam desesperadas para pertencer e serem especiais. Ao negar sua individualidade, você acaba com qualquer traço de autenticidade, que naturalmente te faz ser alguém especial. Para você, para as pessoas ao seu redor, para amigos e família, talvez não para a internet, mas para quem realmente importa. Então o problema não é querer ser especial, não é querer ser reconhecido por quem você é, não é querer ser relevante ou ser valorizado pelas pessoas que você gosta e ama. O problema é quando você acha que esse ser especial é ter coisas que você não precisa ter, é fazer coisas que você não quer fazer, é se comportar de jeitos que você nem acha que faz sentido com quem você é. É tão engraçado hoje, às vezes a gente conversa com uma pessoa e você sabe que a personalidade dela é 100% forjada no TikTok. Porque a pessoa não tem outras referências. E sim, eu também sou alguém cronicamente online. Eu também pego toda hora a nova piada, o novo meme, a nova referência. Porque, enfim, esse também é meu trabalho e eu gosto de ficar online. Mas existem coisas a mais, sabe? Existem coisas a mais que eu busco pra mim e que eu, sinceramente, espero muito que as pessoas também possam buscar pra si mesmas. Coisas que não envolvam consumir, coisas que não envolvam querer bolsas caríssimas, viagens que você não pode pagar, passeios que você não pode ter, sei lá. Esses tempos eu vi as pessoas desesperadas indo naquele café da Tiffany, sabe? A marca de roupa. Roupa não, sabe? A marca de joias. E as pessoas desesperadas para irem no café da Tiffany porque parecia chique e fazendo um estilo, uma estética novo rico que nem combina com quem a pessoa é, porque assim, você sabe que a pessoa não é nem nova, nem rica, ainda é tipo velha pobre, mas fica fingindo. Tá, sim, estou muito julgadora, cada um faz o que quer com a sua vida e com o seu dinheiro, mas é tão mais legal, tão mais bonito, pelo menos pra mim, nesse lugar de quem julga, não tô me eximindo disso, ver alguém que é. É aquela ideia de fake until you make it, sabe? Estados Unidos sempre ensinando porcaria pro mundo, né? Ou seja, finge que você é até você ser. Essa é a ideia que caga a cabeça das pessoas. Mas nunca ouvi essa frase na vida, Nathalie, não se preocupa. Essa ideologia já foi passada pra você de diversas maneiras. Finge a confiança, finge a beleza, finge a autoestima, finge amor, finge a doçura, finge educação. Tá, educação é bom fingir mesmo que você não tenha, pra garantir que a gente consiga conviver bem em sociedade. Finge a autoestima. Sabe? Bonita por fora, o último episódio aqui do podcast, é 100% sobre isso. É sobre querer fingir, é sobre uma vaidade performática que não representa o interior. É sobre fingir que se cuida, fingir que se ama, quando na verdade você se desrespeita e ultrapassa os seus limites todos os dias, fazendo coisas que você não quer fazer, só para agradar o outro. Essa autopreservação que eu conversei com vocês no episódio anterior, que quer se construir para não ser vítima de xingos, vítima de olhares, vítima de bullying e assim, só porque você não pertence, é extremamente vazia. Vazia a ponto, às vezes, de você ter que incendiar a sua própria casa para descobrir quem é você, sabe? Todas as vezes que eu sumo um pouco da internet, eu sinto que é uma forma de me proteger, de autopreservar, talvez, a humanidade que eu tenho, porque é muito fácil se distrair por aqui. É muito fácil ver vidas que não são a sua e acreditar que a sua não presta. E as pessoas falam, não sigam pessoas que não se pareçam com você. Não sigam pessoas blá blá blá. Mas às vezes até seguindo pessoas que se parecem com você, você acha que tá todo mundo tão melhor do que você? Que tá dando certo pra todo mundo, menos pra você. Tipo, eu odeio ver conteúdo de casa agora, sabe? Se a pessoa apareceu reformando a casa, eu odeio. Se a pessoa apareceu cuidando da casa, eu odeio. Porque assim,
A impressão pra mim é que todo mundo conseguiu ter um processo de construção da casa própria, reforma, muito digno e só eu que não, porque eu fui burra, porque eu fui infeliz, porque eu fui azarada, porque eu não prestei atenção, porque eu não presto, blá blá blá. Sabe, que tortura. Depois eu descobri que a maior parte das pessoas que fazem obra tem problemas com obra, mas elas simplesmente decidem não comunicar porque isso não fica bonito no vídeo, nem no post. Eu fiquei bem puta, sabe? Então essa ideia de não ser especial também me traz uma paz. Se eu não sou especial, tudo pode acontecer comigo. Eu não sou melhor do que ninguém. Se a coisa pode dar errado, ela pode dar comigo, meio que Lady Murphy. Mas ao mesmo tempo o contrário também. Se alguma coisa pode dar certo, ela também pode dar certo comigo. É basicamente o meu pessimistamente esperançosas. Aquele, eu me preparo para o melhor, espero o pior, mas aceito o que vier. É viver a vida sabendo que você é só mais uma pessoa que vai viver o resultado das suas escolhas, é claro, dos seus esforços, mas que vai ter uma dose de sorte ou azar que você não vai ter controle. E que o resultado de tudo isso vai fazer você ser a pessoa que você é de verdade. Então a pessoa que eu sou hoje é uma pessoa absolutamente traumatizada com obras de casa. Que inclusive nem sabe como fazer um vídeo sobre a casa própria, porque apesar de não querer ficar falando tudo que deu errado e ser novamente pessimista, não consegue. Todas as coisas da minha casa putz, isso aqui deu muito errado. Ou, mas ainda bem que eu tive condições de arrumar. É um pessimismo esperançoso, sabe? Isso aqui não deu certo, que ódio. Ou isso aqui não vai dar certo, que ódio. Mas eu acho que eu vou ter força pra arrumar. Enxergar a vida assim é um pouco melhor. Porque aí você não tem raiva de quando as coisas dão errado. Porque você sabe que elas podem dar errado com você. Claro que você não espera que elas deem errado justamente com você, mas você sabe que pode. Mas aí você já se prepara. Já se prepara pra entender como é que você vai resolver aquele BO. Então a pergunta que eu te faço hoje é: já queimou sua casa? Já olhou pra você, para suas coisas e entendeu o que não constrói nada na sua vida? Já fez uma revisão nos seus desejos e entendeu que não, aquilo que você tanto quer não vai te fazer especial? E por que você quer ser especial pra gente que nem te conhece, sabe? Eu queimo todo dia, pelo menos a cada 2 meses. É isso, é natural se perder e eu me perco porque eu tô aqui, vulnerável ao mundo e aos desejos de consumo como todos nós estamos. E aí, quando eu vejo que tá um pouco demais, eu queimo. Eu reconstruo do zero tudo aquilo que eu acho que eu preciso para ser quem eu sou. E aí a liberdade vem. E se essa reflexão te foi útil de alguma forma, considere apoiar o meu podcast pela Aurelo, o Confissões dos Últimos Dias, e permitir que eu me intrometa na sua vida semanalmente com conteúdos exclusivos. Assim você apoia o meu trabalho em todas as redes sociais e dá vida longa ao podcast. Paz em ti.